atraído pela presença dele. E agora que você está aqui, faça esse culto valer a pena. Não pelo que você vai receber, mas pelo que você veio disposto a entregar. Que nessa manhã você entregue um culto em que você nunca entregou antes. Eu gostaria que você adorasse ao Senhor com todo o seu ser, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, porque Ele está aqui e nós te adoramos em espírito e em verdade. Seja bem-vindo, Rei da Glória, a esse lugar. Seja bem-vindo, porque nós somos teus. O Senhor não habita em tendas e nem em templos feitos por mãos de homens, mas o Senhor resolveu habitar dentro de nós. O Senhor resolveu morar aqui, e é por isso que nós te convidamos, que o seu manifestar venha tomar essa casa. Nós te pedimos, ó Pai, que a sua presença não resista ao coração quebrantado e contrito que chegou aqui essa manhã. Pai, que se abram os céus essa manhã e que o seu reino venha sobre nós. Nesse lugar, Pai, se encontram filhos apaixonados pela tua presença. E essa manhã nós iremos nos relembrar do teu sacrifício, da tua morte, da tua ressurreição, de tudo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Sangue puro, carmesim, que nos limpa, nos lava, nos purifica, nos dá novas chances todos os dias. Ah, Senhor, mais uma manhã em que a sua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. E é por isso, Pai, que nós não somos consumidos pela sua ira, porque o Senhor é tão bom, e o seu amor dura para sempre, e ele alcança gerações e gerações. Obrigada, Pai, por nos cobrir com as suas bênçãos, e nós declaramos nessa manhã sobre as famílias nesse lugar, bênçãos que cobrem os filhos, os netos, todos os parentes, a casa, o marido. Senhor, nós te clamamos para que as famílias desse lugar venham receber cura nessa hora. Que essa manhã venha ser uma manhã de cura, de milagre, de renovo, de restauração. E eu quero te pedir, ó Pai, rasga os céus sobre nós essa manhã. Você pode dizer que assim seja. Amém, que assim seja. Amém. Levante as suas mãos agora e engrandeça o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. Aleluia. Venha sobre nós, Senhor. Vamos adorá-lo. Justiça eternamente haverá um rei. E ele voltará, você pode dizer? E ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Diga comigo. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará, e ele voltará para governar
as nações em amor. Declare comigo que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O Senhor está aqui nesse lugar. Declare o descendente de Davi. O descendente de Davi. Diga isso. O homem mais notável. Ele ama a justiça. Ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça. Odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. A sua majestade se faz real nesse lugar. Rei tão grande, tão grande. Nesse momento eu te clamo, Pai. Abra os céus sobre nós nessa manhã. Eu queria pedir para que você pegasse a mão da pessoa que está do seu lado nessa hora. E você erguesse o mais alto que você puder. O mais alto. E com uma só voz, você declarasse comigo: que se abra os céus e o teu reino. Isso. A nossa festa No nosso Deus. Segura a mão dele e peça que se abra os céus. o teu reino vem. A nossa festa. A nossa festa em ti. Peça que se abra os céus. Que se abra os céus. Que o teu reino vem. A nossa fé. A nossa festa. No nosso Deus. E que se abra o céu. E que se abra os céus. Fechados se abra. Que teu reino vem. A nossa festa. No nosso Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande. Diga isso. Que os céus fechados se abram. Diga isso, diga isso. Que os céus fechados. A nossa fé está em ti. Grande Deus. Oh, oh, oh.
está aqui nesse lugar, seja adorado, Pai. Seja adorado pelos seus filhos nesse lugar essa manhã. Porque só Tu és digno. Digno, digno, digno de tudo. Digno de receber toda a nossa adoração, a nossa primícia. Nós queremos Te agradecer essa manhã, porque um alto preço foi pago. Nada poderia fazer o que o Senhor fez e nem poderia pagar o que o Senhor fez. E é por isso que nós sempre vamos Te adorar. Porque nós somos gratos pelo dom da vida que vem de Ti. Gratos, ó Pai, porque mesmo não merecedores, o Senhor derrama sobre nós a Sua glória, a Sua presença. O Senhor não nos deixa órfãos. O Senhor se apresenta a nós sempre que nós nos achegamos a Ti. Graças eu Te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano e soberano Criador. Vou sempre Te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu Te dou, ó meu Senhor. Lave minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre Te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Oh, digno é o Senhor, digno é o Senhor.
Digno é o Senhor, sobre o trono está. Você pode dizer soberano? Vou sempre te adorar. Nós iremos te adorar para sempre. Nós te adoramos, Deus. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ele ressuscitou. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Sabe, ele morreu como um cordeiro, como ovelha muda, sem pecado algum. Ele foi levado ao matadouro, porque ele precisava remir a minha e a sua vida. E ele não deu uma só palavra. Pelo contrário, ele disse: Pai, pode estar sendo difícil esse cálice. O meu desejo é que o Senhor afaste de mim esse cálice. Mas todavia, que seja feita a sua vontade. Eu me entrego. Sem reclamar, sem questionar, eu me entrego. E ele morreu como um cordeiro, mas ele ressurgiu como um leão. O leão da tribo de Judá. O nosso Senhor. Ele é tão meu, ele é tão seu, que ele é digno da nossa vida. Ele é digno das nossas lágrimas. Ele é digno da nossa adoração. Ele é digno de tudo. Nenhum sacrifício, nenhuma dor que você passa hoje é para que você passe sozinho. Ele está contigo. E sabe o que ele diz para você? Aqui no mundo vocês vão ter aflições, dores, dúvidas. O desespero vai bater. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu venci para que vocês também pudessem vencer. Eu não vos deixarei só. Eu vou preparar para vocês uma morada eterna. Oh! E a glória, ela não está aqui nessa terra. É por isso que muitas vezes o nosso coração se frustra, a gente se desgasta e fica exaustos, porque nós achamos que a nossa recompensa está aqui nesse lugar. Mas a nossa recompensa está na glória que há de vir, na eternidade com Ele, o nosso amado que ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele ressuscitou. Digno é o Senhor. Você pode adorá-lo essa manhã. Aleluia. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando as suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu e
E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. E então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. Mas Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, pra eles começarem a sorrir. Fala pra eles que ainda não acabou, e diga que a morte eu venci. E então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos seus discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorar, pra sempre ele vive, ressuscitou. Levante a sua voz e diga: a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande morte. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado
Está nas mãos. Oh Jesus, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Diga isso. Tu és digno de tudo. Só Tu és digno. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti. Pois tudo vem de Ti. E tudo é para Ti. Tua é a glória. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele Levanta suas mãos, que Ele está aqui nessa manhã. temor não há. Ele está aqui nessa manhã. Levanta suas mãos. Mas eu Declara, bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Levanta suas mãos o mais alto que você puder. Levanta suas mãos. Repete assim comigo, Deus. Fala, Deus, vem sobre nós. Fala, Deus, vem sobre a nossa casa. Fala, Deus, nessa manhã, não nos negue o Teu fogo. Fala, Deus, nessa manhã, não nos negue a Tua presença. Irmão, segura aí um pouco, fica em pé. Eu queria que você... Eu acredito no poder da oração da igreja. Eu acredito no povo que ora. Eu acredito que quando a igreja ora, tem poder de liberar cura para aqueles que precisam de cura. Que tem poder de libertar os cativos. Tem poder de transformar uma nação. Então hoje, eu quero que você... Abaixe um pouco o som hoje, eu quero que você me ajude em oração. Nós vamos orar pela mãe da nossa irmã Anne, que está internada. Eu acredito que o Espírito de Deus vai soprar naquele leito do hospital. Eu acredito no poder da igreja que ora, não acredito no poder da oração. Assim como aconteceu com Charles e com a Radassa, nós acreditamos que Deus vai alcançar a mãe da Anne naquele hospital. Então eu queria que você fosse uma voz profética agora. Eu queria que você me ajudasse em oração. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, então não existe mais, ó Pai, enfermidade. No céu não existe doença. No céu não existe ranger de dente. E a Tua palavra diz, ó Deus, assim na terra como é no céu. Então se é assim na terra como no céu, e o Senhor falou, vem o Teu reino, nós puxamos agora o reino do céu para aquele leito de hospital. Enfermidade, bata de retirada agora. Doença, bata de retirada agora.
anjo da morte, bata de retirada agora. Deus, nós te pedimos, preencha aquele leito da tua presença. Que a mãe da Anne seja tocada agora pelo poder do teu Espírito. Deus, sopra naquele leito do hospital. Nós liberamos cura, doença saia. Que ela receba alta agora, Deus, imediato. Porque o Senhor é o Senhor dos médicos. Deus, toma a mão dos médicos em tuas mãos. Opera, faz o milagre, porque o Senhor tem poder para fazer. Deus, e nesse ambiente aqui, Deus, nesse ambiente de cura, se tem alguém enfermo no meio de nós agora, seja curado instantaneamente. Se tem alguém enfermo no meio de nós, seja curado agora, Deus. Sopra o teu Espírito agora e cura. Sopra o teu Espírito agora e cura. Deus, cura agora. Nós declaramos, ó Pai, a cura em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Repete assim comigo. A mãe da Anne está curada. Amém? Amém. A palavra de Deus diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Pode sentar. Conforme você consegue. Se não tiver lugar, quem está lá fora e fome pode sentar aqui no altar, ó. E aí dá lugar para as mulheres. Tem mulher lá fora em pé. Amém? Não lembra que eu falei que na ceia passada que seria a última ceia aqui? E realmente é a última ceia aqui. Naquela foi a última ceia, porque nós vamos ceiar lá embaixo. Mas daqui a pouco, amém? Primeiro você vai ouvir uma palavra, você vai sair daqui transformado. E depois nós vamos lá. Primeiro, irmão, nós temos a apresentação de uma criança. Não é? Não é isso a apresentação? Não é a apresentação, filho do seu Joaquim? Seu Joaquim, dona Sandra, vem aqui, traz o neném. Pode trazer, vamos apresentar. É muito bom apresentar a criança, mas minhas pernas tremem. É um momento que tem que pegar o neném. Né, Verônica? Daqui a pouco. Não é porque eu vou apresentar, não. Não. Tem que ser o pastor. Você tem que ser o pastor, né? Tá amamentando? Então, pro final. Vamos lá? Pega a sua Bíblia comigo. Você que trouxe Bíblia. Tem cadeira aqui vazia aqui na frente, ó. O pessoal que tá lá, ó, tem cadeira aqui. O pessoal chega na igreja e vai marcando os lugares. Quando é voluntário, já falo, tira tudo. Quando é voluntário que está marcando cadeira, já peço para tirar tudo. Tira tudo. Você achou? Marcos capítulo 2. Vamos ler? Vamos ler que eu estou com tempo. Mais 10 minutos eu prego. Vou ver se eu não vou pregar ainda. Vamos ler? Marcos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar aonde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus?
Jesus percebeu logo em que o seu espírito, que era isso que eles estavam pensando, ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos declarar essa palavra profética aqui? Repete assim comigo: nunca vimos nada igual. Posso ser profeta para a sua vida aqui? O que Deus vai fazer hoje você nunca viu. Os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus, quem? Quem? Deus tem separado para mim e para você. Então, o que você vive hoje, tem espaço aqui, ó, pode sentar aqui, ó, Letícia, tem aqui, pode tirar as coisas que estão aí, irmão. Se tiver homem, ô varão, levanta aí. Deixa eu sentar. Não é? Né, Pai? Amém? Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra, que o Senhor vem com fogo sobre os nossos corações. Deus, assim como aqueles dois homens a caminho de Emaús, ó Pai, que o Senhor venha arder, ó Deus, que a Tua palavra venha arder no nosso íntimo, que a Tua palavra venha arder em nossa vida, ó Deus, que nós possamos sair daqui totalmente transformados pela Tua palavra. A igreja diz amém. Irmão, preste bem atenção naquilo que está acontecendo nesse cenário aqui. E eu falei, né, num domingo, acho que foi domingo passado, eu falei que às vezes o pessoal fala: nós sabemos que o nosso espaço aqui está curto. Aí o pessoal fala: não vou para a igreja porque está muito cheio, não sei quem, não sei o que lá. Aí eu falo assim, cara, a pessoa naquela época, elas tinham sede, independente aonde Jesus fosse pregar, elas se colocariam. Então a palavra de Deus, ela tem que, não é por causa da quantidade de pessoas, mas é por causa da palavra que está sendo lançada em nós. Então nós precisamos entender isso, que todas as vezes que nós estamos entrando num local onde a palavra de Deus ela está sendo mencionada, eu preciso acreditar que aquela palavra ela tem poder de transformação na minha vida. Então a gente precisa acreditar, irmão, deixa ficar lotado, nem que você tem que ficar pendurado aqui no teto assim, ó. Mas a gente vai vir ouvir a palavra. Porque se estivesse vazio, o pessoal ia falar assim: poxa, não tem fé não essa igreja. Porque nunca tá bom. É verdade ou é mentira? Nunca tá bom. Agora da irmã, é aquela... Verdade, pastor, fala mesmo. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós vamos ver um Jesus chegando, entrando em Cafarnaum, e a Bíblia vai dizer que ele estava em casa. Não especificamente que seja ou a casa dele ou a casa de Pedro, mas nós entendemos aqui que Jesus ele chegou de uma viagem. Ele está dentro de uma casa. Imagina, Cafarnaum era o berço dos milagres, aonde acontecia muitos milagres em Cafarnaum. Foi o palco dos milagres para Jesus, assim como o Mar da Galileia também foi para Jesus um lugar de muitos milagres, mas Cafarnaum foi o palco de milagres. Então era notório que se Jesus chegasse em Cafarnaum, a multidão ia querer ir atrás dele. Por quê? Porque tantos milagres que já aconteceu naquela cidade. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele chega em casa. Eu acredito que Jesus deve estar pensando: bom, agora eu cheguei em casa, Patrick, ele falou, vou descansar. Pedrão, pede para sua esposa lá preparar um pão, alguma coisa, para a gente poder comer. Aí Jesus, tranquilo, cheguei em casa. Só que mal Jesus sabia que a multidão ia atrás dele. Porque a multidão queria milagre. A multidão queria saber quem era esse homem que estava fazendo muitos milagres, queria estar perto de Jesus. Então, a Bíblia diz que a casa estava cheia. A casa estava o quê? Não tinha espaço na porta. Imagina se tivesse janelas naquela casa, o povo estava debruçado na janela, um em cima do outro, para querer ouvir falar de Jesus. Eu lembro que quando eu fui ao Brasil, acho que foi 1 ano ou 2 anos atrás,
que eu fui fazer uma visita, levar a Olivia para conhecer meus pais, que ela não conhecia. E quando eu fui, ia ter acho que era um culto, que até um pastor lá que eu admiro pela forma dele conduzir a ministração, daquilo que ele é, uma voz hoje profética na nação, no Brasil. Então eu falei, eu vou. Aí eu falei assim, olha, eu tô indo. Eu falei com alguns discípulos meus lá do Brasil, eu falei, eu vou para esse lugar. A Natália estava na casa do pai dela, eu falei, eu vou para esse lugar e eu vou chegar lá para ouvir. Eu não sabia que ele estava, mas eu abri assim e falei, vai estar aqui. Eu falei, eu vou. Irmão, quando eu cheguei lá, a igreja era muito maior do que isso daqui, já não tinha espaço na porta. Já não tinha espaço na porta. Eu falei assim, como é que eu vou ficar? Eu gosto de sentar na frente, sempre gostei de sentar na frente. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí quando ele falou assim, o pessoal já estava indo para frente, irmão. Que quiser sentar aqui no chão, pode vir, já estava sentado lá, ó. Há muito tempo. Por quê? Porque quanto mais você fica lá atrás, mais você se distrai com as pessoas. É verdade ou mentira? Se você ficar fora da igreja, cada hora começam a conversar. Pipipi, popopó, não sei o que lá, como é que tá a tua vida, não sei o que. Daqui a pouco você vê, a igreja não escutou palavra nenhuma e saiu daqui sem ouvir nada. Só veio porque é um lugar onde você veio para conversar. Então, por isso que eu sempre gosto de sentar na frente. Por quê? Quando eu sento na frente, eu evito que as pessoas conversem comigo, porque eu estou de frente para o pastor. E se for um pastor chato igual eu olho mesmo, falo assim, oi. Então, eu gosto de sentar, por quê? Porque eu preciso extrair aquilo que está sendo falado. Eu preciso receber aquilo que está sendo direcionado para a minha vida, porque naquele momento ali, eu posso receber a palavra de cura que saiu naquele momento. E o problema de hoje é que as pessoas não estão recebendo porque estão distraídas dentro de cultos. As pessoas estão distraídas, irmão. Qualquer coisinha, o celular vibrou, opa. Quem é? Não sei o que aconteceu, opa. Quem é? Não. A gente fica muito distraído. E não é isso que Cristo quer. Cristo quer que você entre, chegue e receba o que seja um pouco da palavra dele, mas que esse pouco vai entrar em você e ele vai acontecer uma transformação bruta dentro do seu coração. Então eu preciso entender isso. A multidão estava sedenta. Por quê? Porque as palavras de Jesus eram vitais. Ela tinha vida. Toda vez que Jesus lançava uma palavra, saía vida da boca dele. Aleluia. Toda vez que Jesus lançava uma palavra, um paralítico levantava. Toda vez que Jesus lançava uma palavra, o surdo, irmão, já escutava, o mudo falava. Toda vez que Jesus lançava, alguém era liberto, alguém recebia alguma coisa. Então você está aqui nessa manhã, é porque você veio para receber uma palavra de vida. E está aqui a vida. E a palavra de vida está aqui. Eu preciso acreditar nisso, irmão. Então, a casa estava abarrotada de gente, já não tinha espaço. Não tinha como entrar mais ninguém. Só que naquele momento em que não tinha como entrar mais ninguém, existia um homem, um paralítico. E existia amigos. Existia o quê? Amigos. Talvez aqueles amigos foram antes do paralítico. Falaram, vamos tentar colocar ele aqui de alguma forma. Eles chegaram, por aqui não dá. Foram para o outro lado, por aqui já não dá. E como é que tá as janelas? Tá cheio. Pede licença, rapaz, ninguém vai querer sair da frente não. Porque na condição do paralítico pode ser que tinha muitos ali. É verdade ou mentira? Então quando tem sede, meu irmão, esquece. Eu quero meu milagre. Espera aí que eu também quero. Eu não consigo, então vem comigo. Meu Deus. Existe o paralítico que foi levado por 4 e existe o paralítico que não tinha ninguém para ajudar ele. Jesus só passou, pega sua maca e anda. Meu Deus. Porque quando não tem solução, Jesus, ele faz aparecer. Aleluia. E é isso que ele vai fazer aqui nessa manhã na sua vida. Aleluia. Quando você enxergar que não tem mais solução, ele vai fazer aparecer para você. Ele vai fazer acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não tinha como levar o paralítico, não tinha como colocar o paralítico dentro daquela casa. Era impossível que acontecesse aquele momento ali. Era impossível. Mas quando se trata de amigos, eles dão um jeito. É verdade ou mentira? Você vai encontrar vários tipos de amigos.
Os que vão estar com você no momento bom, os que vão estar com você no momentos ruins. Pastor, qual é a diferença de quem está no momento bom e de quem está no momento ruim? No momento bom vai aparecer vários. E nesse momento bom é que você tem que ter os verdadeiros. Sabe por quê? Porque no verdadeiro, nos dias bons, ele vai te ensinar. Fala, não faz isso. Porque num dia bom você está feliz. Você está com dinheiro, você quer gastar em tudo. O amigo vai falar assim, não faça. No dia bom você está alegre, você está, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O amigo bom, ele vai falar assim, não faz. Porque o amigo ruim, ele vai falar, vai, gasta mesmo, pô. Porque quando você não tiver nada, ele vai falar, ele vai fazer assim, ó. Some. E no dia ruim? No dia ruim é aquele que vai te ajudar, que vai te carregar, vai te colocar nas costas e vai falar assim, agora vamos. Porque eu te avisei no dia bom, mas eu não vou te largar no dia ruim. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Característica de quem é essa? De Jesus. No dia bom ele vai te falar, não faz. Vai te orientar. No dia ruim vai falar, eu te avisei, mas eu te amo, vem. E vai te carregar. Porque ele não muda a essência dele. Ele não muda quem ele é. Ele é imutável. Então a gente precisa entender esses dois pontos da nossa vida. A multidão não queria saber, a multidão também queria, eu não culpo a multidão. Porque se eu estivesse no meio da multidão, eu faria igual a eles. Pô, eu tô sentado na frente de Jesus. Pô, tem como botar o paralítico aí? Pô, tem não. Porque eu também quero. Mas já não tinha mais saída, irmão. Não tinha mais como entrar naquele lugar. O lugar estava limitado. O lugar estava impossível de ser acessado. Mas os amigos também, eles conseguem romper os limites para te levar até Cristo. É verdade ou mentira? Posso te falar uma coisa? Valoriza aquele amigo chato que fala, vai para a igreja. Meu Deus. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Sabe por quê? No dia que acontecer alguma coisa, você vai falar, poxa, eu poderia ter ido para a igreja, não era? Era. Mas não é tarde demais. Eu gostei de uma ilustração que um rapaz ele fez. Não sei nem se ele é crente, se não é crente, porque hoje em dia todo mundo é crente. Todo mundo é evangélico. E ele falou assim que realmente, ele falou, o evangelho, ele começa aqui, do que aqui. Rapaz, aquele garoto foi... Eu falei, cara, que sabedoria, irmão. Ele falou, o evangelho começa aqui, do que aqui. A Bíblia vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. Nós somos tomados por emoções. Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. Aí ele falou, quando o evangelho está aqui, você não consegue mudar. Ele falou, quanto é? Acho que é 1 mais 1. No dia bom, o cara falou 2. Quanto é 1 mais 1 no dia ruim? 2. Mudou? Não. Continua sendo a mesma coisa. Porque está aqui. E quando o evangelho entra aqui, a gente faz a seguinte coisa. Hoje está ruim, não está? Quanto é 1 mais 1 no dia ruim? É 1. Quanto é 1 mais 1 no dia bom? É 2. Meu Deus. A gente muda. Sabe por que a gente muda? Porque a gente não engoliu isso aqui. A gente não teve o verdadeiro encontro com Cristo. A gente está ainda igual Pedro, quando Jesus falou, quando tu se converter, ajude seus irmãos. É impossível. Eu estou falando para você, é impossível. Quando você coloca... Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos prestar um culto racional. Porque quando o culto é racional, você sai daqui entendendo o que foi cantado, você sai daqui entendendo o que foi ministrado. E não tem como sair de você. Agora, quando eu sou emocionado, eu entro, ai, é a melhor igreja do mundo. Quando o pastor dá uma... Ai, meu Deus do céu, a pior igreja. Por quê? Você não está firmado no evangelho. Você está firmado naquilo que eu estou falando. Você está entendendo? Por isso que depois de muito tempo da minha vida, eu não fui tomado por emoções de pessoas. Porque as pessoas, num tempo da minha vida, elas estavam me matando espiritualmente, emocionalmente. Eu comecei a bloquear elas. Pensava isso. Pode pensar o que quiser. Pode falar o que quiser. Quem eu sou? Está aqui. Está entendendo? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, transformai-vos com a renovação da vossa mente. Se o evangelho não transformou sua mente, você ainda está emocionado.
E o emocionado, a qualquer momento ele pula do barco. Pedro, ele foi um emocionado. Vem, Pedro, eu vou. Bum! Mas na hora que ele virou, pum, afogou. Jesus falou, não, Pedro, mesmo que tá afogando, vem. Eu vou te salvar. Por que eu vou te salvar? Porque não é pela tempestade que eu vou falar quem é você. Porque eu tenho um propósito com a sua vida, ainda te coloco de pé. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? O que Deus está querendo falar com você? Sai da posição de emocionado e entra para a posição de racional. De viver um evangelho racional. Um evangelho racional não é um evangelho que você vai ser, não, agora eu não sinto nada. Não, você tem que sentir. Mas você sabe quando é a presença de Deus. Glória a Deus. O barco pode estar afundando, o pau pode estar quebrando. Você vai se posicionar e vai falar, ainda no dia ruim, é um dia bom. Aleluia. Tem aquele dia que você não quer levantar para ir para a igreja? É nesse dia que você vai levantar sem vontade e vai falar, hoje eu vou para a igreja. Eu estou sem vontade, mas eu vou. Por que eu vou? Porque eu estou sendo conduzido por causa do evangelho. Por causa de Cristo. Por aquilo que Ele é, pela essência dEle. Não porque, às vezes fala assim, não vou naquela igreja porque fulano de tal falou mal de mim, fez isso. Meu irmão, então tá indo por causa da motivação errada. Errada. Você tem que ir por causa de Cristo. Se fulano de tal fez alguma coisa com você e ele está na mesma igreja que você, é o melhor momento para você, até a pessoa, pedir perdão a ela. Mas eu não estou errado, não interessa, não estamos falando de ego, estamos falando de transformação. Porque quem é transformado não tem, então chefe, não. Eu sou transformado, eu sou mudado, eu tenho os frutos do Espírito, me perdoa, mesmo que você tenha feito algo de errado comigo, mas me perdoa. Você não vai falar isso para a pessoa também. Não. Dá vontade, não dá? Chega aqui. Por quê? Porque você é ser humano, teu ego está aqui, ó. Ó, teu ego está aqui. Teu ego está aqui. Mas cuidado, quando o ego está muito alto, é o momento em que Deus quebra o vaso. Meu Deus. É o momento em que Deus quebra o vaso. Então, presta atenção naquilo que o que Jesus está fazendo aqui, nessa manhã. Ele está tirando de uma condição de oscilação e te colocando numa condição de firmeza em Cristo. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem que acabar essa vida de oscilação. E desses tempos para cá, eu estou dedicado. Eu estou dedicado a fazer que a igreja seja uma igreja saudável. Aleluia. E eu estou acabando com todo coisinha pequenininha, todinho. Não vai ficar, então não fica. Porque eu quero o povo que esteja na mesma frequência que eu estou entrando. E aí sim a gente vai conseguir seguir na igreja que Cristo quer. E Ele convida você a sair dessa condição para entrar em outra. Porque aqueles homens, os 4 amigos, estavam entrando nessa condição. Se eu for agir pela emoção, esse paralítico não desce. Mas se a gente colocar razão, ele desce. Como é que eu vou colocar a razão? Mas a razão, ela tem que ser seguida por fé. Porque se você ficar muito racional também, vira um crente frio. Não é? Não tô sentindo nada. Deixa eu ver aqui, Ania. Heresia. Meu Deus. Já viu aqueles crentes? Não é nem os crentes de Bereia. É os outros. Meu Deus, não sei. Não. Eu tenho que entrar aqui, irmão, sabendo que aqui tem palavra. E que ela vai entrar. Eu não quero que você saia daqui, escuta, eu quero que você saia daqui entendido. Não quero que você saia daqui perdido. Entendido, eu entendi a palavra e amanhã eu vou colocar em prática. Você está entendendo o que eu estou falando? Se aqueles homens, aqueles 4 amigos, eles colocaram em prática. O quê? Se a gente não consegue entrar por aqui, eu vou agir na razão e na fé. O que eu vou fazer? A gente não consegue por baixo. Vamos tentar? Por cima. Escuta. Aqueles amigos, eles tomaram a dor daquele paralítico. A gente não sabe se aquele paralítico já foi que ele nasceu daquela forma, ou se no decorrer ele ficou. Mas eu quero imaginar que ele ficou. Por quê? Porque os amigos tomaram as dores dele
Como se pensasse a seguinte coisa: poxa, ele corria com a gente, brincava com a gente, jogava com a gente, e hoje ele não pode porque ele está nessa posição. Então ele sente a tristeza daquele outro amigo. É o que Romanos capítulo 12, versículo 15 vai dizer: alegre-se com o que alegra e chore com o que chora. No momento da alegria ele estava se alegrando, mas no momento de choro eles também sentiram a dor do amigo. O que nós vamos fazer? Simples, deixa eu correr, senão não chego onde eu quero. Simples, não tem como entrar por aqui. O que a gente vai fazer? Vamos por cima. Como é que tira as coisas de cima? Porque naquela época não é igual isso aqui é hoje, tá, irmão? Não era. Era mais fácil de remover. Era mais fácil de tirar. Então, os amigos pensaram as seguintes coisas: nós não vamos conseguir levar ele pela janela, pela porta, tá impossível. O acesso está limitado. Mas nós temos fé. Irmão, e é isso que eu preciso que você entenda. Quando eu tenho fé, o que é impossível, Deus abre uma porta. Vamos ser mais prático naquilo que está sendo ministrado? Quando eu tenho fé, Deus não abre uma porta, Deus abre um teto. Não é? Porque não era pela porta, é por cima. Então eu preciso entender algo que estava limitado, mas a fé, ela abre portas. O apóstolo Paulo diz: traz à existência aquilo que não existe como se existisse. Os 4 amigos, Anderson, nós não conseguimos entrar por aqui, mas nós temos fé. Como é que é a fé? Quando você fala assim: ó Deus, como é que a gente vai entrar por aqui? Ah, já sei. Pelo teto. A gente não, preste atenção, a gente não vai conseguir descer os 5, mas a gente manda aquele que mais precisa. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente não vai conseguir descer os 5. Os 5 não vai conseguir estar na frente de Jesus. Mas quem é entre nós que está precisando mais? O paralítico. Isso é sinal de nobreza de amigo. Os amigos poderiam falar assim: não, eu vou. Ah, não vou não. Vamos mandar quem está precisando, que ele é nosso amigo. Vamos mandar ele. Deus está te levantando. Glória a Deus. Deus está te levantando. Deus está te levantando para salvar paralíticos espirituais. Quando você não consegue, você leva ele. Quando não é para você mesmo, mas você carrega alguém, coloca na frente de Jesus. Eles estavam pensando o seguinte: vamos levar esse... Vamos, marra a corda aí, desce. Parou aonde? Na frente? Josias, no ponto certo. No ponto certo. Eles falaram assim: vamos pegar a medida aí. Tu acha que Jesus já tinha visto que eles tinham removido o teto? É óbvio, irmão. Eu imagino Jesus pensando assim: quem que esses homens vão inventar? Eles estão me provocando. Mas toda vez que me provoca na terra, o céu tem que responder. Eu vou repetir para você entender. Toda vez que a terra me provoca, o céu responde. Seja pro bom e seja pro mal. Sodoma estava respondendo no céu ruim. O que Deus fez? Acabou com Sodoma. O cheiro está continuando subindo nos céus. Não sei o que Deus vai fazer, não. Vamos, o que a gente vai fazer? Vamos descer. Como é que vai descer? Desceu no ponto certo, aonde Jesus estava. Colocou o paralítico. Cara, Jesus, ele é totalmente fora da caixinha. Ele é totalmente fora. Todos nós somos dentro da caixinha, mas Jesus não. Por isso que eu falo, se Jesus estivesse no dia de hoje, muitas pessoas não seguiriam ele. Iam preferir João Batista. Sabe por que iam preferir João Batista? Porque hoje as pessoas são muito vingativas. Cambada de víbora. Olha lá, vive no pecado, tem que ir embora. Não sei o quê. Mas é. Se tivesse 2 igrejas, a igreja de João Batista e igreja de Jesus, para onde a gente vai? Ah, vou para a igreja de João Batista. Por quê? Porque aquele Jesus só fala de amor. E vou ficar aqui. Eu vou ficar lá no João Batista. Por quê? Porque gosta, crente, não sei o que crente tem. Quando olha um pecador, e vive no pecado. Tu já viu um terreiro brigando com outro? Tu já viu? Por quê? Eles andam... Se eles tiverem que fazer um trabalho junto, eles vão fazer juntos.
O ego não bate. Ah, não, minha igreja tem que estar mais do que a do outro, senão eu não vou, senão eu não faço, senão eu não... Eu não sou muito velho, tá? Mas quando eu era um pouquinho mais novo, quando eu era dos jovens assim, eu lembro que naquela época as igrejas mandavam carta, irmão, de evento uma para outra, e as igrejas iam. Hoje, não vão mais. Não vão mais. Por quê? Não, porque tá roubando meu membro. Não, porque tem aumento que... Pô, que chatice é essa, irmão? E aí, sabe o que acontece? A gente acaba mudando. E aí, quando a gente olha para Jesus, que veio, que ele é totalmente fora da caixinha, eu vou te explicar o porquê. Desce o paralítico. Jesus vai olhar para o paralítico e olha o que Jesus diz no versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, talvez não era nem do paralítico. Talvez o paralítico estava totalmente desacreditado, mas tinha 4 amigos que estavam com muita fé. Então, quando alguém está desacreditado, você tem que ser esse 4 amigos. Ah, não, está dando errado. Não, vai dar certo. Ah, isso não vai acontecer. Não, vai acontecer sim, porque Deus está contigo. Aleluia. Ah, não sei se tem possibilidade de ter cura. Não, tem poder sim, porque Deus tem poder de cura e vai acontecer. Aleluia. Talvez a fé não era nem do paralítico, mas era dos 4 amigos. Eles descem. Escuta só o que Jesus vai fazer. Versículo 5. Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Cara, depois o paralítico olhou para cá e Jesus falou assim: não estou pedindo para perdoar meu pecado não, quero andar. É verdade ou é mentira? Então, Jesus, eu não quero perdoar meu pecado não. Eu quero andar. Eu quero sair pela essa porta andando. Mas escuta no que eu vou falar aqui. Jesus prefere perdoar os teus pecados, você entrar no céu, do que você continuar paralítico e ir para o inferno. Meu Deus. Jesus vai na contramão. Jesus vai falar para o paralítico: olha, teus pecados estão perdoados. Aí, caramba, meu irmão. Aí os amigos lá de... Fizemos isso tudo pro cara sair paralítico, mas perdoado. Amém ou amém? Amém. O importante é isso, irmão. O importante é você entrar no céu. O importante é você ir para a eternidade. Porque a cura, ela é consequência de um ato que você aceita Cristo. Tem muita gente doente que aceitou Cristo. Continua enfermo. Meu Deus. É verdade ou mentira? Tem muita gente enfermo que aceitou Jesus. Está doente, até morre. Morre. Normal da vida, morre. Mas escuta. E também tem muita gente que foi curada e não recebeu Jesus. Ah, mentira, pastor. Tem. Muitos. Só que eu quero que você entenda algo aqui que é muito poderoso. É que por que Jesus falou isso? É isso que eu estou falando. Jesus ele não vê o que nós estamos enxergando aqui, ele vai muito além. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que existiam 3 classes dentro daquela casa: os fariseus, a multidão e o paralítico. Jesus falou assim: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque Jesus queria provocar aqueles que foram criticar ele. Porque os fariseus eles não estavam indo para ouvir Jesus, eles estavam indo para criticar. Queria ver o que Jesus ia fazer. Aí Jesus, antes de liberar a cura, ele perdoa. Por que Jesus perdoa antes de liberar a cura? Porque Jesus queria mostrar para os fariseus que a vida daquele homem era mais importante do que a doutrina deles. E sabe qual é o problema de hoje em dia? É que pessoas estão atrás de igreja por causa de doutrina e deixam pessoas morrerem. Ah, não vou para lá não, porque a doutrina é isso e isso, irmão. Quando é que você vai passar a amar a vida das pessoas?
Quando você foca muito na doutrina, você está se tornando uma pessoa egocêntrica. Eu quero tudo do meu jeito. Senão eu não participo dessa igreja. Faz o seguinte, não entra em igreja nenhuma, porque você vai estragar ela. Entra no lugar onde as pessoas são amadas. Jesus queria mostrar isso para os fariseus da seguinte coisa: vocês estão preocupados com a posição de vocês, de receber do governo de vocês, do governo romano, de receber, de ter como o povo olhar para vocês e ver que vocês, é a autoridade máxima aqui, mas não, eu vim e cheguei. Era como Jesus falasse: eu cheguei para confundir a mente de vocês, porque o meu reino não se comporta como o reino terreno. Meu Deus! Aleluia! No meu reino, o primeiro importante são as pessoas. E quando eu vejo esse tipo de briguinha, me enche o saco. Quando começa a pipipi, popopó, não, doutrina lá, não sei o que lá, pô, pode ser chato, vai procurar cuidar de pessoas. Ah, não concorda? Eu não concordo não, irmão. Tem pessoas morrendo porque você está preocupado com isso. E Jesus não ia deixar. E aí a gente acaba expulsando as pessoas de dentro da igreja. Porque não pode. Porque é isso. Porque é aquilo. Porque é isso aqui. Lógico que a gente tem que ter ordem e decência. É bíblico. Os seus pecados estão perdoados. Os fariseus estavam sentados ali, raciocinando no seu íntimo. Olha que a gente não estava nem falando, mas a mente deles era iguais. A Bíblia vai dizer que eles estavam raciocinando. Então a mente deles era iguais. Por isso que eu falo, irmão. Por isso que eu falo. Cuidado com quem você anda. Porque a mente de uma pessoa pode te influenciar. E aí, um dia você achou esse copo bonito, por causa do fulano você vai achar esse copo feio. É verdade ou mentira? Por isso que você tem que ter opinião própria. Ah, não, pô, um dia esse copo foi bonito. Ou então, vou pegar eu. Um dia o pastor foi legal, hoje em dia ele não é legal. Por quê? Você está entendendo? A gente tem que começar a colocar as coisas, a gente tem que começar a ter um posicionamento e não pelo posicionamento dos outros. A Bíblia vai dizer que eles estavam se corroendo. Jesus vendo isso, Jesus vai falar para ele: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Que rapaz? Senta aí para ouvir a palavra, senta aí, para de ficar andando. Oh, meu Deus, daqui a pouco ele tá se arrastando assim, ó. Escuta. Por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Aí Jesus vai entrar. O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue sua maca e ande? O que é mais fácil? Talvez falar: pega sua maca e anda. Por quê? Porque Jesus poderia ser um profeta. Verdade ou mentira? Não é? Por quê? Porque são palavras proféticas, atos proféticos. A pastora Tânia ministrou sobre Naamã: mergulha 7 vezes. O profeta só falou. Jesus poderia ser só um profeta. Pega essa, mas Jesus não. Jesus quis mostrar o reino para eles. Da onde eu vim, os pecados têm que ser perdoados. Aleluia! Glória a Deus! Para contrariar a mente de vocês. Porque nenhum profeta declarou para alguém: seus pecados estão perdoados. Mas eu vim da onde o Pai está para dizer: Meu Deus! os seus pecados estão perdoados. Então o que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou pegue a sua maca e anda? Aí Jesus vai dizer: agora vocês querem ouvir, né? Agora vocês querem ouvir. Aí Jesus, naquela multidão na casa, você nem como na casa era. Talvez era uma kitnet, mas estava lá. Aí Jesus vai dizer: mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, não só o teu pecado está perdoado, mas você vai sair daqui recebendo por completo. Glória a Deus! Pega a sua maca e ande. Aquele homem saiu de lá satisfeito, muito satisfeito, porque ele foi perdoado
e saiu curado. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O que a gente vai procurar é o que a gente vai receber. Escutando o que eu estou falando. A multidão foi procurar ouvir Jesus. E saíram de lá, a Bíblia vai dizer, maravilhados do que viram. Os fariseus foram lá para criticar. Mas deles, eles viram a manifestação do poder do Filho do Homem. E o paralítico foi lá, com a ajuda dos seus amigos, para receber uma cura. E foi perdoado e foi curado. O que você veio fazer aqui nessa manhã é o que você vai sair daqui carregando. Glória a Deus. Aleluia. Se você está querendo ser perdoado, você vai ser perdoado hoje. Se você está querendo ser curado, você vai sair curado hoje. Se você quer sair daqui transformado, você vai sair transformado hoje. Porque o poder de Deus está nessa casa. A presença dele está nesse lugar. Jesus vai dizer para ele, eu te digo, pega a sua maca e anda. Para contrariar a mente de um fariseu, eu não só perdoo, mas curo. Aleluia! Pega a maca e anda. Ele pegou, irmão, andou e foi embora. E Jesus ainda disse, vá para sua casa. Quando a multidão viu aquilo ali, eles falaram assim, cara, pensando, caraca, pô, que é isso? Qual é? Da hora. Nunca vimos nada igual. Ele vai dizer que eles saíram de lá maravilhados. Eu quero ser profeta para a sua vida aqui nessa manhã. Quero ser uma boca de Deus para a sua vida aqui nessa manhã. Falei que ia terminar, já terminei. Eu quero que você entenda essa palavra. E que você saia daqui mudado. Saia daqui transformado. Eu não sei qual é a posição, como você chegou aqui. Mas você precisa entender. Você precisa acreditar. Que o nosso Jesus, Ele não te olha com um olhar de julgamento. Mas Ele te olha com um olhar de amor. Como um bom pai, Ele tem que corrigir os seus filhos. Mas como um bom pai, Ele corrige e restaura. Aleluia! E como um bom pai, Ele te trouxe aqui. Porque se você está enfermo, está algum problema, Ele quer tirar esse problema de você. Ele quer purificar o seu coração. Ele quer purificar a sua mente. E por isso você veio aqui nessa manhã. Por isso você veio aqui nessa manhã. Eu não vou terminar essa mensagem aqui. Vou terminar lá embaixo. Vamos apresentar a criança. Já parou de mamar essa criança também? Isso aí tá com fome, meu. Pega uma caneta lá pra mim. Que isso? Obrigado. Vem, seu Joaquim. Vem, dona Sandra. Quiser trazer seus filhos, os outros pode trazer também. Vamos apresentar o Luquinhas. O seu Joaquim falou o médico. Quando eu encontrei com eles, é o médico. Rapaz, o tamanho dessa criança, meu irmão. Tão lindo, meu Deus. Você tá craque, amor. Vou profetizar que daqui a pouco estão no seu colo. Só pessoal. Quem já... Tem 4 ou 5 casinhos. Envia para ele. Amém? Se coloca de pé. Certificado de apresentação de bebê. Certificamos que Lucas Maieco, é assim que se fala?
Gomes, nascido 28 de fevereiro de 2025, filho de Joaquim Gomes e Alexandrina Maieico, foi apresentado ao Senhor conforme a orientação divina registrada no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 22b. Vila Real, dia 6 de abril de 2025, Cássio Luiz Mariano Corrêa e Rafael Garcia. Vem cá, vamos apresentar um mano. Não é? Família linda. Seu Joaquim tá com a gente desde a primeira igreja, né, seu Joaquim? Ele chegou na inauguração da primeira igreja com o pastor Cássio, não foi o teu primeiro culto? Viu? Como eu lembro. O pastor tá ficando velho, mas não tá ficando esquecido, não. Estende suas mãos para cá. Seu Joaquim, Dona Sandra, vocês estão de acordo com a apresentação? Sim. Seu filho? Irmão, assim como Jesus ele foi apresentado no templo, nós apresentamos o Luquinhas diante do Senhor. Estende suas mãos para cá. Peraí, Luquinhas. Deixa eu tirar. Rapaz, tu tá num sono pesado, irmão. Linda demais. Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos o Lucas, ó Deus, diante do Senhor. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrá-lo, ó Deus, de todo mal. Deus, nessa manhã nós consagramos, nós te apresentamos o futuro dele. Nós pedimos que o Senhor venha trilhar, ó Deus, cada passo, o Senhor venha acompanhar, o Senhor venha guardar, o Senhor venha preservar, o Senhor venha proteger, o Senhor venha livrar a vida do seu filho. Deus, nós acreditamos, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem para fazer e o que o Senhor vai fazer. Então eu te apresento, ó Deus, a vida dele em tuas mãos, diante da igreja, diante dos seus pais e principalmente, ó Pai, diante do Senhor. Deus, seja apresentado Lucas, ó Pai, em tuas mãos. Que o Senhor cuide, guarde, proteja. Que ele cresça em graça e em conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Já tem só uma música assim. Profetinha. Ô! Cadê a fotógrafa? Pega o certificado aí. Segura aí, seu Joaquim. Segura, gente. Amém. Seu Joaquim, Deus abençoe. Eles já são de casa, eles são da nossa família. Vai lá no papai. Vai no papaizinho. Irmão, preste atenção. Antes da gente sair, eu queria que você fizesse um favor. Vamos separar nossa oferta, que de lá de baixo eu vou encerrar o culto, você vai poder ir embora. Quem está na salinha das crianças, pede para segurar as crianças lá por enquanto, que a gente vai descer e depois... Pode sentar. 1 minuto, separa a sua oferta. Irmão, preste atenção. Quando descer, já desça direto para a loja, tá? Não se dispersa não, vai descendo, que a gente vai estar no nosso momento espiritual, é um momento profético. Amém? Separa a sua oferta, nós estamos em obra, nós estamos... Não. Nós estamos em obra, preste atenção. Nós estamos em obra e a obra, irmão, ela exige muito a questão financeira. Então eu estou com alguns orçamentos que são altos, são muito altos. Mas eu acredito que Deus vai enviar os recursos necessários. Então eu queria que você separasse nesse momento o seu dízimo, a sua oferta, tirasse oferta especial, irmão. Separa uma oferta especial ao Senhor. Separa uma oferta de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo, irmão. Porque não é só construído. É construído para a igreja, não é construído para todos nós aqui. E tem uma questão, eu gosto muito dessa passagem, que diz em Hebreus, que preste atenção, que quando Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, a Bíblia vai dizer que é como se Levi estivesse entregue por Abraão. Quem é Levi? Quem é Levi? Filhos de Jacó. Eles não eram nem nascidos. Preste atenção no que eu estou falando. O seu dízimo e a sua oferta, ela alcança gerações.
E isso é bíblico. É como se Levi tivesse dado junto com Abraão. É como se ele tivesse entregue. Então, quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta, é como que o meu filho, que ainda não nasceu, e a Olívia entregasse junto comigo. Só que a Olívia, ela já é dizimista. A Olívia já é dizimista. A gente já coloca o dízimo da Olívia. Ela tem que dizimar, ela dizima. Porque ela recebe um valor e ela dizima. E todo dia antes de vir para a igreja, ela fala: papai, moedinha. Ainda bem que tá pedindo moeda agora. Porque tem uma irmã lá da igreja, o irmão lá da igreja, que ele falou assim, ela foi dar uma moeda para ela, ela falou assim: quero moeda não, varão, quero nota. Falou assim mesmo pro pai: quero moeda não, varão, quero nota. Falei assim: caramba, essa daí tá sendo treinada bem. Quem é que tá treinando essa criança? Não é? Então ajuda, irmão, ajuda essa obra, para a gente conseguir avançar, decolar. Tem muitas coisas boas ainda da parte de Deus, nós temos muita obra para fazer, mas eu acredito que no meio do ano, no meio do mês, para o final assim, se Deus quiser, nós vamos conseguir estar na nova loja. Nós vamos sair daqui, tem muita coisa para acontecer. Então separa, pode vir ofertar ao Senhor. Pode sair do seu lugar. O Everton saiu? Saiu o Everton? E aí voltou. Para ver se levava esse negócio, sei lá, levar o violão lá para baixo. Ajuda essa obra. Os irmãos estão nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe a vida dos irmãos da rifa. Deus abençoe a vida dos irmãos que estão nos visitando. O pessoal que veio lá de Mirandela também, ó. Deus abençoe a vida de vocês. Já falei que a carrinha sempre está à disposição. Quando quiser sempre vir aos domingos, a gente busca e leva vocês de volta, tá bom? Então fiquem à vontade. Mas agora, vamos tentar nesse mês de abril, porque esse mês de abril tá cheio de coisa, irmão. A gente tem umas conferências aqui na igreja, mas esse mês de abril a gente está se organizando para fazer um culto evangelístico lá na rua, lá na cidade de Mirandela. Então a gente está se organizando, a gente vai para a praça lá fazer um culto evangelístico. Amém? Amém? E quem é que vai? Ah, tá. Que susto. Amém? Então Deus abençoe, também está nos visitando. Gabi, está nos visitando. Não, vocês já são de casa. São de casa. Emanuele, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Mais alguém está nos visitando? Fala para os irmãos aqui de Mirandela. Mais ninguém? Deus abençoe. Vamos apresentar os nossos dízimos e as nossas ofertas? A nossa irmã ali, a nossa irmã está nos visitando pela primeira vez. Que Deus abençoe. Ela já entregou até a carta, irmão, de recomendação da igreja dela, da Angola. E é legal essas tradições, eu acho muito legal. Tá? Vai participar da nossa família. Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Estende suas mãos para cá. A rifa! A rifa! Se não eu esquecer de novo, a rifa! Irmão, tem a rifa, tá? Que é do fraudário. É rifa, elas estão vendendo a rifa para você ganhar uma airfry, porque elas estão juntando para reformar o fraudário. Entendeu? Então elas estão juntando, porque isso tem que... Irmão, é isso que forma líderes. É ser dinâmico. Ah, eu sou líder de uma salinha. O que eu preciso fazer? Eu vou sufocar o pastor? Não, só quem sufoca o pastor é o Ministério de Louvor. Que isso? Tô brincando. A mídia também. O Riscliffe já chegou. Pastor, a gente tem que comprar isso. Mas não, eu sei que eu tenho que comprar tanta coisa que eu não sei o que fazer da minha vida, mas Deus vai prover, amém? Não vai, irmão, desça para ceiar, amém? Vamos orar a Deus, nós apresentamos nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós pedimos que o Senhor venha guardar, venha proteger, venha livrar os seus filhos, que haja mantimento, que o Senhor venha fazer prosperar cada vez mais, em nome de Jesus, amém.